Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo aula sobre religião e espiritualidade. Hoje eu quero começar com uma proposição, talvez duas, e a primeira diz respeito a IA. O que é uma IA? Você pode perguntar para a própria IA o que ela é e ela vai definir. Eu vou trazer aqui para vocês a definição da própria IA. Como você se define? O que é uma IA? Eu sou um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, que é a que eu uso ultimamente. A IA refere-se a sistemas computacionais que têm a capacidade de realizar tarefas que normalmente seriam feitas pela inteligência humana. Ou seja, nós fizemos isso aqui para nos facilitar, para fazer tarefas que agora alguém pode fazer por nós. A gente já fez isso há muito tempo, quando criamos carros, como criamos avião, transportes, objetos, né? E agora a gente está criando para fazer mais coisas, para nós mesmos nos desenvolvermos em outros sentidos. Então essas tarefas de cálculo, de levantamento de dados, uma série de coisas que o ser humano sempre fez, mas custa tempo e nós somos orgânicos, então a gente cansa, a gente precisa se alimentar, precisa dormir, e uma inteligência artificial não, porque é uma máquina, tá? Então ela vai fazer tarefas que normalmente são feitas ou foram feitas pela inteligência humana. Existem vários tipos de inteligência artificial e essa é um exemplo de IA baseada em aprendizado profundo e transformadores neurais. Isso porque a tecnologia chama de neural, tendo por base a comparação com o ser humano. Veja, durante muito tempo nós nos comparamos com máquinas. Hoje a máquina é comparada a nós, porque ela está tentando, né, a máquina não, mas a tecnologia, né, que está sendo desenvolvida, né, esse pensamento, está tentando copiar a forma de pensar, de deduzir, de calcular, de discernir de um ser humano. Está tentando, não chegou ainda. Nós podemos muito mais. E por que não sabemos disso e por que temos esse complexo de inferioridade? Porque não nos desenvolvemos. Porque os sistemas educacionais não desenvolvem. Porque os sistemas políticos não desenvolvem. Porque há um controle intencional de um número X de pessoas que adquiriram um poder. E esse poder é financeiro, sempre foi. O político sempre veio atrelado, tá? Desde Grécia, Roma, o político vem atrelado ao financeiro. Só que hoje é financeiro e naquela época a riqueza era terra. Então quem era proprietário de terra falava mais alto em qualquer governo, determinava. E tinha lá um político fazendo papel daqui e dali, de acordo com os interesses. E povo, gente, povo, massa, sempre esteve numa condição abaixo. Não porque está abaixo, não porque são inferiores, porque não estudam, porque não questionam. E o pouco que vai fazer, às vezes, uma revolução, às vezes faz mais bagunça do que uma revolução real. Nós temos várias histórias de revolução, quando pela violência, quando pelo grito, muito ruins, que não colocaram nada no lugar do que as verdadeiras revoluções, que são as do conhecimento. O Renascimento é um exemplo dessa revolução. O humanismo é uma proposta efetiva dessa revolução. Então, a inteligência artificial, ela se define dessa maneira, e assim é. Ela é treinada em uma ampla gama de dados textuais, não reais. Então, por que textual? Porque é narrativa. E que narrativas são essas? Produzidas por nós.
nós, seres humanos, produzimos durante um bom período, desde que a internet começou, muitos textos, e ela não varre os textos das bibliotecas. Quem dera que varresse, porque ela varreria toda a biblioteca do Vaticano, toda a biblioteca do Congresso e etc. Mas infelizmente não é assim, porque tem que ter uma mãozinha para colocar esses textos lá dentro, e inclusive uma permissão para colocar esses textos lá dentro. Certo? Então ela está varrendo o quê? Dados textuais na internet, produzidos por seres humanos ao longo de, vamos dizer aí, 2 décadas, 2, 3 décadas, né, que está dando, né, 2 décadas com mais assiduidade, de 2000 para cá, né, então temos 23 anos aí. E essa aqui acho que varreu só até 2021. Então, de 2021 até 2023, né, agora, 2024 está começando só. Esses 2 anos já se produziu bastante, porque hoje muita gente está colocando muita coisa, todo mundo está colocando, tá? E ela, então, pode gerar texto coerente e contextualmente relevante em resposta a estímulos ou perguntas. Veja, ela não diz que ela está colocando a verdade. Ela é texto relevante. Por que relevante? Aquilo que estiver em maior número, que tiver um pouco mais de coerência, ela varre e coloca. Daí que eu considero ela opinativa. No entanto, é importante notar que eu não tenho consciência. Que lindo, né? Escutar da própria inteligência que ela sabe disso, né? E realmente, quem tem consciência e o que é consciência? O ser humano. E é aí que a gente vai desenvolver nossa aula hoje. Não tenho consciência, autoconsciência ou sentimentos. Sou uma ferramenta de processamento de linguagem natural que opera com base em padrões aprendidos durante o treinamento. Veja, as palavras, elas parecem, né, conosco, né, tiradas do nosso universo. Por quê? Nós estamos agora fazendo isso. Então, quando eu quero dizer que eu estou colocando dados para ela processar, as pessoas desse universo de TI, não sei se intencionalmente, provocativamente ou sem saber, inconscientemente, coloca a máquina aprendeu. Mas aprendizado, e aí eu digo como professora, né? E algumas pedagogas podem até, não vou dizer todas, mas alguma linha de pedagogia vai concordar comigo, que aprendizado não é apenas absorver dados. Porque foi exatamente isso que questionamos ao longo de todas as pedagogias colocadas para o ser humano, que o professor falava, né? E os alunos engoliam e cuspiam na prova. E que isso era ruim. Não havia criatividade, não havia estímulo de debate, de produção de conhecimento. O professor falava e era o único certo. Ora, ela está fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo a mesma coisa com essa inteligência artificial, tá? Então, ela aprende varrendo esses dados. Então, treinamento é a mesma coisa que nós criticamos, que a gente colocou que os professores, a pedagogia que vinha até o século XX, né, 21, né, começando, né, 2000, ninguém mais queria esse modelo, era um adestramento de alunos, embora eu não tenha visto isso efetivamente, embora eu não tenha passado por esse tipo de aprendizado, porque onde estudei teve um campo aberto para debate, para crítica, se fazia debates muito interessantes, inclusive eu me lembro de ter participado de um debate que o professor dividiu, de biologia, dividiu em dois partidos, os criacionistas e os evolucionistas, e uma parte que não quis participar ficou apenas escutando como plateia para votar quem tinha
feito a melhor defesa da sua tese. E eu me lembro que na época eu peguei o evolucionismo para defender. Defendi um pouco mal, porque discordei numa totalidade para defender que não existia o criacionismo, né? Eu falei, não, mas peraí, tem furos nessa teoria, mas eu tinha que defender. E depois eu participei do debate e já na época, 16 anos, eu defendi depois, né, fazendo parte do pessoal da plateia, que eu concordava em parte com cada uma. E eu tenho essa tendência a fazer a síntese de narrativas que se opõem, tá? Porque, na verdade, estamos vendo, né, de pontos de vista diferentes, né? Então eu vejo esse jogo, né, do ser humano. Então, as inteligências artificiais, agora aqui voltando a ela, podem ser classificadas em duas categorias: estreitas ou especializadas. Veja, ela considera a especialização algo estreito, e tá? Que são projetadas para realizar tarefas específicas. E as gerais, que têm a capacidade de lidar com uma variedade mais ampla de textos e tarefas. O ChatGPT, então, é considerado uma IA geral, né? Ela varre mais narrativas, ela não tem uma tarefa específica, pois pode ser aplicado a diversas aplicações de processamento de linguagem. Sempre isso, tá? Processamento de linguagem, narrativa. E vocês podem perguntar, então esse é o primeiro conceito que eu quero trazer. E o segundo conceito é o de teoria da conspiração. O que vem a ser uma teoria da conspiração? Não, o nome está dito, né? Teoria é uma ideia construída, né, com um modelo de linguagem, especificamente. Quando você vai ver essa teoria, ela tem muitos pontos fracos na construção dessa linguagem, dessa teoria, tem muita falácia e às vezes até ilogicidade no processo de desenvolvimento, tá? Então, e por que conspiração? Porque conspira em relação a algo. A quê? A nada. Porque não sabe o que ataca. Por isso chama-se uma coisa conspiratória, que fica se elaborando e não tem uma praticidade, né? Eu fico conspirando. Conspirar é você estar ali internamente, né, trabalhando ideias, seja para a revolução, né, seja para ir contra, conversas de bar, conversas de grupinhos, né, que são contra algumas outras ideias. Isso é conspiração. Eu conspiro sempre escondido e não exponho. Só que hoje a teoria da conspiração vende. Por que ela vende? Porque ela se assemelha à teoria do mal colocada pelas religiões, tá? Sistema. Então, a teoria do mal vende muito mais. Eu falei para vocês que na história do diabo, né, tem um percurso de como esta figura, né, tem isso aqui, ó, que é 2, né, o que é diálogo, o diabo, né, esta figura criada pelo homem, né, ele foi criado pelo homem, ele traz
tudo que o homem não aceita em si, né? Porque o homem tem a sua ideia, seu ideal perfeito, tá? Mas ele tem uma prática não ideal, imperfeita, né? Então, vou botar aqui não ideal, não idealizada. Ele simplesmente faz. Então, esta parte aqui não ideal pertence ao diabo. Então, por princípio, o homem e a mulher são seres inteligentes, mais do que sencientes, são conscientes e obedientes. E quando eu falo obedientes, obedientes a princípios, né? Não só leis, princípios, né? Deveria ser, porque é o próprio homem que cria essas leis, que descreve princípios e cria leis. Então, se ele escreveu, se ele colocou, é lógico, é para um bem comum, então obedeça-se. E quando eu não obedeço, então eu estou indo contra a minha natureza original, tá? Isso é uma tese, isso posto. Então, se eu estou indo contra, eu não pode ser eu, porque eu sou um só. Então, essa coisa está fora de mim, que é uma oposição. Satã é um termo para opositor. Em primeiro lugar, opositor. E é também o acusador. Então, ele está fora e ele, então, me induz à desobediência ou ao erro. Então, esse é um princípio da religião e do sistema. Tá? Eu coloco princípios, leis, descrevo, todo mundo vai obedecer, porque assim é, porque é o ideal, e tudo que está fora, né, não é o homem. Então ficou fácil criar uma figura imaginária, né, uma figura que não tem existência. Existência é isto aqui, né? Eu só considero que é existente o que está presente em unidade carbônica, tá? A existência é parte da vida como um todo. Então, o Satã é uma figura imaginária, faz parte do meu imaginário. Ela não tem consistência, tá? Não consistência, tá? É uma ideia, é algo que eu ouço, é uma pulsão, uma energia que sinto. Então, dentro de um universo colocado materialmente existencial, é isso aqui, né? Então, se você até perguntar para a inteligência artificial, ela vai considerar que isso são ideias colocadas, não tem consistência, não tem. A gente imagina, todo mal é criado por nós, imaginado, dado maior ou menor consistência. E uma pessoa pode se desviar de si mesma, prejudicar a si mesma, achando que está fazendo algo ou que é bom, ou ela acha que está sendo provocada por alguém. Está sendo empurrada para aquilo, mas não tem. Só existiria em sistemas totalitários, onde o governo, então, né, o que é criado, o sistema, induz você com punições para se comportar de certa maneira. Aí são ditaduras. Mas aí é o homem contra o homem. Mas dentro de um contexto, vamos dizer, democrático, de liberdade, idealizado, né, de ser, nós somos seres inteligentes, conscientes e obedientes. Por que essa obediência? Porque eu vejo que é para o bem coletivo, para todos. Então aqui entra
o que eu chamo de ética, que não precisava ser religiosa, porque a ética, ela te dá elementos de raciocínio e de lógica para isso. Então, a inteligência artificial, ela não é ilógica, pelo contrário, ela varre toda a lógica, inclusive ela consegue discernir o que é teoria da conspiração. E por que a teoria da conspiração, tá? Que conspira contra algo, eu não botei nada aqui, mas é o imaginário, tá? É porque como é imaginação, não tem consistência, tá? Mas vou botar aqui ao imaginário, tá? Ao imaginário que está somente também na cabeça de quem conspira, certo? Então, eu imagino que esse sistema é um sistema maligno que veio me dominar, me controlar. Sim, mas você tem armas para isso? Você tem uma lógica? Você tem uma comprovação? Se não tem, vira conspiração do imaginário. Porque as religiões estão a favor do sistema e o sistema cria as próprias religiões. E quando não tinha isso, né? Quando você poderia ter uma liberdade de expressão. Era diferente, tá? Então eu vou colocar para vocês, as pessoas falam assim, tá, Cristina, mas então como é que a gente surgiu? O que é ego? O que é alma? Então vamos colocar aqui o todo, que não é uma inteligência artificial, porque não podemos definir algo tão abrangente. Veja, se o todo, é tudo que controla, uma coisa que controla todo o universo, ele não é uma IA. Porque ele não pode ser definido. Ele está para muito além disso. E veja, isso não é pré-existente. A IA é algo criado temporalmente. Isso aqui é temporal, bem recente, inclusive, tá? É temporal. E é criado, a gente já identificou, né? Pelo homem. Mais uma vez, o homem criando uma teoria. Muito bem. Mas o homem que cria isso aqui para, né, trabalhar com a lógica, para ajudar o ser humano, é uma parte da humanidade. E tem a outra parte que pega este mesmo conceito e aí diz que o todo é uma IA e que fomos criados por inteligências artificiais, clones, sei lá, biológicos, seres que não são biológicos, mas são clonados biologicamente, estão por aqui, não estão por aqui. Essa teoria vem de um certo tempo, ela vem sendo alimentada e aperfeiçoada, vamos dizer, aperfeiçoada é um termo que ficou meio estranho, né, que eu não considero isso perfeição, mas vem sendo ampliada à medida que o ser humano desenvolve a tecnologia. Então, se nós tivermos amanhã os robôs realmente, né, que são, aí já o robô já é um autômato com essa tecnologia, porque o autômato já é existente do século XVIII, tá? Quem não sabe, vai lá estudar na história, na França, os grandes banquetes com autômatos. O autômato é uma figura muito antiga que o ser humano já criava, né, para fazer algo muito além de uma marionete. Era marionete e você não tinha que mexer, aí eu vou criar algo que eu não preciso mexer e que ele tem um funcionamento, então engrenagens. O ser humano tem um engenho fantástico. O ser humano tem uma grande capacidade de criação, de manifestação, é extraordinário. Nós ficamos nos diminuindo, questionando quem somos nós. Vamos fazendo, vamos criando, vamos produzindo que a gente chegue em algum lugar. Agora eu fico parada, conspirando. Quem sou eu? Quem sou eu? De onde vim? Quem sou eu? Quem sou eu? De onde vim? E não saio para ação, eu vou tender a absorver teorias malignas, que acabam por me diminuir mais ainda, por
impedir que eu me desenvolva e que eu cresça, porque aí eu passo a ser ou um produto de um Deus malvado, ou um produto de uma inteligência artificial também malvada, que me jogou aqui na Terra sem nenhuma consciência e tacou. Fica aí. Aí daqui a pouco vou lá, pego você, né? Que são as abduções, pego você, mexo em você, jogo de novo. Então nem são deuses, porque deuses não criam coisas imperfeitas. Se nós ansiamos pela perfeição, é porque temos uma essência dentro e um critério de poder pensar isto, que é o ideal, pensar a perfeição. Como que eu vou conceber que algo que me criou não sabe nem o que está fazendo, tem que ficar corrigindo o tempo todo? Será? Enfim. Então eu prefiro as filosofias que me abrem a mente, que me ampliam a mente e não que me reduzem. Tá? Então eu quero ver de uma maneira ampliada. Então o todo não se define. Ele não tem existência, ele não se manifesta aqui como um todo. Destruiria. É todo. Se o todo chegasse aqui, essa terra não existiria, nem ninguém. E não teria nem ninguém para contar. Acabou. Porque o todo, né, é o nada que é tudo. Ou seja, você não define num nome, mas e cunhar um nome, Deus. Cada língua, né, Deus, God, né, Dieu, e aí vai. Né? Mas não importa, um nomezinho, porque nós temos essa coisa do nome, essa ânsia, né, do nome, da linguagem, e na hora que a gente define, a gente aperta. Tá. Mas essa teoria mais abrangente, uma delas é a do Tao, tá? Ou mesmo o Zen, né, que parecem que se opõem, mas não. Essa filosofia me amplia e esse todo, então, alguns dizem que é luz, quando eu digo que é luz também eu já diminuí, quando eu digo que é inteligência, eu também já diminuí, porque todos esses nomes aqui, eles têm uma limitação, tá? Então ele pode ser tudo, luz, inteligência, energia, sabe? Tudo que você conseguir pensar e jogar do ideal para cima, é Deus também. Então ele seria o todo que abrange todo e qualquer pensamento, definição. Então ele não pode ser uma IA. Ok? Então dele emana tudo, as energias todas. Então vamos considerar uma teoria que diz que nesta emanação, isso aqui é uma emanação, porque se ele não tem o corpo, a consistência, ele amplia e é uma energia imanente, que emana. Né? E o que está emanando? Ele, mais dele. Então ele emana, vai emanando em todo o universo. E aí, algumas consistências se formam direto da emanação, que nós distinguimos então como seres. Isso aqui é o ser, aqui então tem seres que são parte desse todo, então começam a criar, porque se ele é criador, esses seres, né, contém o todo. Então aqui já tem parte do todo, né? E esses são os que criam tudo que a gente vê, inclusive nós. E aí tem mais de um texto
que nos dizem que esses seres, que também não são isso aqui, são isto aqui, tá? São criadores, porque isto é o todo criador, essa ideia, né? Cria o ser humano. Ou seja, manifesta. Então a gente entra na manifestação. Então somos uma manifestação de uma criação, porque aqui na criação a gente está no mundo da ideia, tá? Seres que idealizam, né? Estão pegando o pensamento, né? Cada um pega uma parte do pensamento do todo, né? O pensar, para manifestar em forma. Então a manifestação é o mundo da forma, tá? Então forma. Então forma natureza, forma água, forma gás, forma corpo humano. E o corpo humano é um construto complexo. Mas nessa, né, emanação e manifestação, isto que chamamos humano é uma das partes e outros tipos também são criados. Então, devas são criados, anjos são criados, tá? E outros que a gente não deu ainda nome. O anjo, ele é restrito ao nosso planeta? Como você vai saber? Você já pegou lá uma carona com o anjo? Foi? Não, mas não se fala mais em anjo, porque o anjo foi absorvido por um sistema religioso. E os devas? Os devas hoje estão voltando, as pessoas estão falando um pouco mais, porque seriam os seres que estão responsáveis pela natureza, como a gente entende a natureza, né? Bicho, planta, água, monte, pedra, metal, a natureza. Que somos nós também. Mas nós nos desligamos disso através da religião do sistema. Então, o ser humano tem um corpo. E esse corpo, tá? Ele está aqui, na natureza, né? Ok? Uma unidade carbônica. Aqui, o que tem vida tem essa unidade carbônica, no sentido que nós entendemos, né, de bio, para estudar, mas tem o que eles chamam de inorgânico, que eu não concordo muito com esse termo, mas que não teria os carbonos. Então você teria o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, né, e os outros todos, que é só olhar a tabela periódica, que eu não vou ficar falando aqui, tá? E isso aqui também participa, só que nós temos cadeias. Mas o nosso cérebro não funciona assim, embora seja constituído assim, né? A massa cinzenta, a glia, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de zinco quase que puro, nós precisamos de manganês, de magnésio, né? E por aí vai, de selênio. Então, né? Minerais, né? Que não estão na cadeia carbônica, então a gente não é só carbono, claro. Mas esses seres criaram isso daqui, tá aqui, ó. Então nós participamos. Então os devas criaram o nosso corpo? Foram esses seres que criaram isso aqui? E o que habita aqui? Porque aqui é diferente disso aqui, né? Então uma planta, né? Vamos começar com a pedra, né? Metal. É diferente de uma planta, que é diferente de um animal.
E aí eu digo, nós estamos cada vez mais próximos disso aqui, porque aqui, então, tem um ser senciente. Que sente, né? E nós só sentimos? Não. Nós somos os seres conscientes. Então, conscientes é saber que sente, é saber que existe. Como a Iá disse, ela não é uma consciência. Ela não tem sentimento, ela definiu e não tem. Ela não tem consciência nem autoconsciência. Ora, quando a própria inteligência artificial joga para mim o conceito de autoconsciência, diferenciado do conceito de consciência, que eu chego lá, tá? Eu percebo que ser consciente é uma coisa e autoconsciente é outra, né? E sentimento outra coisa. Entende? A própria inteligência já definiu 3 termos, e os 3 termos em filosofia têm definições e ampliações e tudo. Então, veja, nós somos seres com a possibilidade de, além de sentir, estar consciente e autoconsciente, tá? E os anjos? Têm a unidade carbônica? Tiveram? Nunca tiveram? Eu não vou responder totalmente, porque eu precisaria de trazer para vocês evidências. Se eu dou uma aula, se eu estou querendo desenvolver um conhecimento, eu no mínimo tenho que trazer algumas evidências para poder construir um discurso de verdade. Se eu especulo, né, eu não estou ainda teorizando uma verdade. Eu posso lançar hipóteses, especular, mas ainda não é uma verdade. Eu preciso trazer evidência, eu preciso provar isso, para que eu possa fazer algo com isto. Porque todo conhecimento, ele é transformador. Eu trago um conhecimento para transformar a mim mesma para melhor, para mais, para poder mais, certo? E não para menos. Para trás não se anda, para baixo não se deve. Para frente, para o alto. Em ação. Não adianta eu ficar aqui pensando no sexo dos anjos, que coisa linda, potestades, asinhas para cima, asinhas para baixo, asinhas duplas, olhos nas asas, e isso não me trazer nada. Tem que trazer algo, e o que é para mim tem que ser para todos, ou pelo menos o máximo possível, porque temos algo em comum, o que a gente chama de humanidade. Então nós participamos, não adianta eu dizer, não quero saber daquele cara, não adianta você dizer isso, discriminar, separar, porque essa separação, essa discriminação só se dá aqui. Verdadeiramente não. Estamos ligados numa rede de semelhança, similaridade, muito mais consistente do que vocês possam imaginar, tá? Ainda que a física quântica já tenha dito isso e alguns outros que não querem, né, que estão aqui no sistema, que não querem nem que a física quântica prove o entrelaçamento quântico, etc, etc, esse negócio da rede, estamos ligados, é fato. E uma das coisas que eu posso provar para vocês é isso aqui, ó. A empatia, tá? Não é nem a simpatia. Eu consigo sentir o outro.
E ainda que o outro nem abra a boca, eu consigo sentir. Ah, Cristina, como assim? Vou dar alguns exemplos. Eu entro num ambiente e sinto uma animosidade. Ninguém falou nada e eu sinto. Ou eu sinto uma amistosidade. Como que eu consigo perceber? Ninguém falou nada, ninguém falou, sabe? Uma energia que eles estão sentindo, eu penso, isso pode acontecer porque eu estou interligada, estou ligada em rede. Você entra num local e você fala assim, opa, tá na hora de eu sair porque aqui tem alguma coisa maligna. Ambientes que são favoráveis, que têm energias, que eu até falei para vocês, que o nome é egrégora, mas isso é só um nome, né? Há uma energia num templo, numa biblioteca, num fórum, num hospital. Há energias, você entra lá e você sente, você percebe. Vai no IML, vai numa delegacia. Então nós temos ambientes específicos em que, mesmo que a pessoa não soubesse, ela sente algo ruim. Eu falo isso porque eu tive contato com pessoas cegas. Eu estudei com pessoas cegas. Porque essa coisa da inclusão não é uma coisa nova, não é uma ideologia nova. Já existia. Eu estudei com pessoas negras, pessoas asiáticas, homossexuais, cegos e até o pessoal que é surdo-mudo, que era complicado para a gente se comunicar, porque o cego você ainda conversava e tal, ele só não via. Mas o surdo-mudo, a linguagem, você tem que aprender uma linguagem específica para poder conversar com eles, ou escrever, né? Porque fica complicado, né? Mas eu já convivia dentro do Colégio Pedro II, da Universidade Federal, na época da ditadura mesmo, com essas pessoas. Tinham feito concurso, estavam lá estudando normal. Então, e essa inovação, essa coisa que colocaram, que o sistema colocou, ela mais discriminou e cerceou e dividiu a sociedade do que antes. Tá? Então, agora eu vou apagar esse quadro para a gente continuar nessa questão da nossa criação. Isto eu estudei aqui, lendo bastante, procurando livros religiosos, não religiosos, tá? Filosóficos, porque religião é dogma, tá? Você vai ler a Bíblia, aí você fala assim, nossa, falha, estranho, sabe? Não tem coerência, inconsistência, contrário. Porque contradição e inconsistência, nesses textos criados pelo homem, você vai encontrar. Agora, existem uns um pouco mais abrangentes, tá? Porque eles não visam uma doutrina. O que é doutrina? Doutrina é formar, né, cabeças, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que era a última coisa que eu esperava da filosofia, do espiritismo, quando surgiu como estudo no século XIX, a última coisa que eu esperava é que aquilo virasse uma doutrina, porque tem doutrina e espírito. Por que doutrina? Se eu tenho princípios, é uma coisa. Se eu tenho descrições, é uma coisa. Né? Eu tenho textos que possam descrever, Agora, doutrina? Aí eu estou no braço aqui, ó. A doutrina é para moldar. E aí eu perdi o todo. O todo até onde eu posso alcançar como parte do todo. Então, ser parte do todo, hoje a gente tem um termo para isso, que é um fractal. Isto, tá? É um nome que melhor define até o momento e se assemelha ao que somos. Mas quando eu digo que eu sou um fractal do todo, eu não estou
definindo todo tecnologicamente. Tem que parar com isso, gente. Eu estou definindo a mim como fractal. Eu que sou parte, tentando me definir, para não pegar os textos religiosos do sistema. Eu estou pegando uma outra parte desse sistema, outra narrativa desse sistema, que é a científica. Por que eu pego a científica? Porque as pessoas gostam, porque ela me dá um critério de objetividade. Eu sou um sujeito, tá? Ele é um todo, né? Como um fractal. Fractal é a parte do todo, mas tem o todo. Então, eu como fractal sujeito, eu tenho esse todo complexo. Tá? Mas não adianta eu dividir, separar as partes e não conseguir juntar, que é o que tem acontecido até hoje, né? Eu vou estudar um corpo, eu vou estudar uma mente, não sei o que eu faço com as emoções, onde enfio, né? Se elas são separadas ou se elas são dependentes da mente, né? E aí esse corpo eu pego também e vou dividindo em partes e percebo que tem uma parte que se chama cérebro, que está na cabeça e que também está interligado com isto aqui. E depois, quando eu estou estudando o aparelho digestório, eu percebo que está interligado a isto, que está interligado a isso. Entende? Eu estou separando, aí tem gente que fica só com um pedacinho, tem alguns, né, teóricos ou praticantes, né, desse estudo aqui, que seria a parte da medicina, né, que tenta dar conta do ser enquanto corpo, né, da unidade carbônica. Eles dividem, daqui a pouco eles separaram o digestório, o intestino é só para isso, só para excreção, e só que não, e aí volta, e agora tem toda uma corrente dizendo que as emoções dependem desse processo, depende do microbioma. Então, o problema não está no cérebro, não está na mente, mas no microbioma. E aí a gente fica rodando como o Ouroboros, tá? Que é a cobra mordendo o rabo. Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? O problema começou aqui, que influenciou aqui, ou foi aqui que influenciou aqui? Percebe? Então, isto é complexidade. Tá? Então, nós, só enquanto corpo, temos um sistema complexo. Sistema não criado artificialmente, mas um sistema natural complexo. Mas vamos lá. É complexo, mas vamos dando conta, vamos estudando, vamos ampliando. Não é porque eu não sei tudo que eu vou eliminar e substituir por uma teoria maluca. Entendeu? Que eu fui criada por um robô, por uma inteligência artificial que está ali mexendo o tempo todo nos meus órgãos. E, pelas minhas experiências extrafísicas, que aí vai entrar outra questão aqui, extrafísicas, eu posso dizer que geralmente, vou dizer 99%, para não dizer que é 100%, quem interfere, quem vai colocar alguma coisa, quem mexe em você sem a sua permissão é maligno. Está querendo doutrinar, está querendo mexer, está querendo alterar sem a sua permissão.
amarrar numa maca, amarrar em algum lugar, abduzir, como o pessoal fala, eu sempre achei medonho quando participava de, né, junto com outras pessoas, só para não dizer que, né, eu tenho preconceito, eu vou lá escutar realmente. Aí falava assim, quem foi abduzida? Aí era um monte de gente e as pessoas, não, que me pegou, porque fez isso. Essa pessoa estava melhor do que eu? Não. Ela estava com mais saúde? Não. Ela estava com mais consciência ou clareza? Não. Então mexeu para quê? Mexeu para quê? Então é maligno isso, né? Então eu tenho que prestar atenção e raciocinar um pouco, tá? Então nada de ficar empolgado com as abduções. Por quê? Por que a luz? Os seres benevolentes, né? Que são a manifestação aqui do todo luminoso, nunca ultrapassam seu livre-arbítrio. E quem coloca esta teoria de ser abduzido, ser mexido, ela já está dizendo para o sistema que aceita o controle e a ingerência de qualquer outro ser. Essa teoria da conspiração está sendo jogada justamente para isso. Porque sim, 8 bilhões de pessoas pensando livremente, eu tenho que controlar isso daí. Porque vão pegar no meu pescoço. Pescoço de quem? Dos poderosos. Que poderosos? Ricos, bilionários, trilionários. Gente, tem livro que explica isso. Guerra cultural, guerra de narrativas, os donos do poder. Veja, na Grécia já estava se chegando a conhecimentos até de átomos, sem microscópio eletrônico, sem tecnologia. Demócrito, só para citar um, já tinha o conceito de átomo. Já se sabia que a Terra era redonda, já se conhecia os planetas até Saturno, no olho, sem telescópio. Então, o que aconteceu com o sistema religioso principal, né, que dominou a Europa, que era, na época, a produtora desse tipo de conhecimento? O que aconteceu? Obscurantismo. E não foi um obscurantismo só para esconder. Acabou-se as academias, destruiu-se escolas, queimou-se documentos, papiros. É intencional? E nós já tivemos um ensaio disso em pleno século XX, quando uma determinada ideologia, em 2, 3 lugares diferentes, queimou livros. Tá? Por isso que eu digo, não tem que queimar a Bíblia, porque a Bíblia é um documento de como o ser humano chegou a pensar. Ali tem história, tem poesia, tem uma história até mal contada, muito mal contada, porque nós temos livros de história muito melhor e mais bem fundamentados do que a história que está ali. Ali a história ela está muito subjetiva, manipulada por uma ideologia. Porque eu não dato, eu tenho que datar. Segundo o reinado de fulano, de ciclano, beltrano, e aqueles reinados que estão ali, inclusive, quando o pessoal foi atestar, né, em documentos, em história, não existiram ou não tem. Até historicamente ela é falha. Mas é bom saber que o ser humano produziu e seguiu um livro assim. Para a gente nunca mais permitir nem aceitar isto. São exemplos. A gente aprende com o passado. Se a gente não aprende com o passado, a gente vai patinhar no mesmo lugar. Entende? Ah, mas ela é uma composição, ali dentro tem 4 livrinhos que são um pouco diferentes. Beleza, arranca os 4 livrinhos, fica com 4 livrinhos. Eu posso, né, tirar a parte de um livro que me interessa? Claro que eu posso. Ah, aqui tem uma verdade, aqui tem uma verdade. Porque o ser humano, ele não produz uma verdade numa totalidade. E eu posso citar partes daquele todo
Até porque aquele livro é composto por diversas mãos, né? Então, autor tal, não gostei. O javista, não gostei. Deuteronomista, não gostei. O eloísta, não gostei. Ou gostei, só de uma parte. Que é a parte dos Elohims. Que nós somos criados homem e mulher igual e tal, numa manifestação ao mesmo tempo, não teve serpente, não teve fruto, não teve pecado original, não teve nada. O que aconteceu de um para o outro? Quem colocou os dois ali? Qual a intenção de colocar esses dois genes ali? Ninguém responde. O sistema não vai responder. É você que tem que raciocinar e falar assim, tá, isso aqui foi uma compilação, isso aqui tem uma intenção de quem compilou. No início, depois o resto não. Os copistas estão só fazendo serviço, tá? O copista está lá copiando. Ele ganha para copiar. Eles são letrados para copiar. Mas quem elaborou? Pessoas que estavam dentro do sistema. Porque foi intencional. Veja, você vai lá no concílio de Nicéia e vê lá toda a bula, né? Lê, é preciso uma só teoria. Eu não posso controlar, colocar como religião do império todas essas teorias. Isso é Constantino falando. Ele é o imperador, ele é o máximo do sistema. Criando uma religião para abafar conflitos. Estava pipocando aqui, ali, já tinha tido incêndio. Foi Nero, não foi Nero? Foi cristão, foi Nero? A polícia da época era meio falha para investigar. E pode ter sido as duas coisas. Por que não? Uns que começam e eu aproveito e aumento. Porque eu tenho uma outra intenção, cada um com a sua intenção, um de destruir, outro de fazer tábula rasa para fazer uma outra Roma. Tudo isso é possível. Não podemos descartar. O ser humano tem um vício de descartar ou isto ou aquilo e falar isto e aquilo. Vai para uma conciliação, um discurso mais abrangente, conciliatório e um pouco maior, né, para dar conta das diversidades, das contradições, quando eu coloco o e. O ou é discriminatório, é fatiar. Ou mente, ou cérebro, ou intestino. Não, tudo junto. Ah, mas eu não consigo pensar assim. Vamos trabalhar para pensar assim. Vamos desenvolver essa capacidade. Eu desenvolvi. Eu nasci com isso? Não, gente, eu nasci questionando, perguntando. Já disse, teimosa, perguntando, mas e isto? E isto? Não, mas isso não procede. Ah, mas você estudou e eu sim, estudei fora do corpo. Por que outras pessoas não estudam? Muitas pessoas estudam e não trazem essa consciência. Porque o sistema colocou, né, religioso, que você está aqui e não pode sair daqui só depois que você morrer. Então tudo que acontece quando você dorme, é assim, dormiu para o sistema é apagão. E cuidado com o que sonha, porque o próprio sistema religioso diz que sonhos são do mal. Muitas vezes colocam coisas malignas. Então, eles são muito calcados nessa coisa do diabo, do mal, do Satã, sabe? Porque isso aqui controla a gente. Veja, isso aqui dá o quê? Qual o sentimento que isso aqui provoca? Medo. Aonde atua o medo? Vou botar aqui o ser humano, tá? De novo. Aonde atua o medo? Aqui. No chakra básico. Então aqui, eu quebro você, é como quebrar as pernas. Aqui no sul tem essa expressão. Quebrei as pernas do vivente. Eu coloquei medo nele. Tá? E aí, quando eu quebro isso aqui, quando desestruturo, a energia que eu preciso, que é a energia de vida, aqui e agora, a energia que a gente chama da Terra, telúrica, ela não sobe. Ou ela sobe em fragmentos. E aí, eu não tenho
energia suficiente para pensar. Porque eu tenho que pegar mais daqui, eu pego também daqui, mais. E outra coisa, quando eu quebro isso aqui, eu aumento isso aqui em pedaços. E aqui fica menor. Então não entra. Eu não penso. Alguma pessoa com medo pensa? Vocês já viram isso? O que acontece quando a pessoa está com medo? O que eu ativo? Eu ativo a menor unidade aqui, cerebral, que deram o nome de cérebro retílico. Que é fuga, 80% dos casos, e em 20% o enfrentamento. Mas você vê que é 20% e quando eu trabalho muito, isso vai reduzindo a quase zero. Então, fuga, fuga, fuga. E a fuga, alienação, drogas, distrações. Entre essas distrações está aqui o sexo, tá? Feito, né? Com pornografia e tal, toda hora, o tempo todo. Aí aqui está a gula, né? A comida exagerada, né? Tudo isto é fuga. A gente come por fuga, a gente dorme, né? Aí aqui está a inércia. Eu me escondo e fico inerte, durmo, tomo remédio para dormir, droga que me ajuda a dormir, droga que me ajuda a fazer mais sexo. A gula, não vi ainda nada que estimule tanto, que nem precisa, só fico gordo mesmo, mas aí eu tenho uma série de comorbidades. As distrações hoje, demais, um menu de tela gigante, então eu estou fugindo. Fugindo de quê? Disso, dessa coisa imaginária, em que eu tenho aqui, vamos dizer, uma folha, vou botar mais bonitinho para vocês verem. Uma folha aqui. Em que projetadamente, você bate a luz de baixo, pouca luz, eu posso ter algo que me parece um monstro, tá? Mas é apenas uma folha. Isto aqui é medo. É tudo que eu imagino e quando eu jogo a luz, eu vejo folha. Então aqui é a luz, é a razão, tá? Então isso é folha e o medo diz, isso é um monstro, isso é algo que eu não sei, isso é uma sombra, tá? E isto aqui é manipulado por esse sistema, e inclusive essas teorias da conspiração, que elas são agora veiculadas e retiradas do sistema. Começou em forma de tabloides para revistas e daí por diante, tá? Então, isto, sabe? Não tem nada a ver com a realidade do que a gente está querendo entender, tá bom? Então, se eu sou um fractal, né, eu contenho parte do todo. E o que o todo é? Poder. Criador. Onipresente. Onisciente.
poder já tem a onipotência, né? Isso aqui, tá? São palavras, termos para dar conta, né? De tudo. Luz, inteligência. Por falar em inteligência é loucura, né? É inteligência pura, ampla, total. Todo conhecimento está ali, tudo que sabemos, que falamos, né? Tá ali e tal. Isso tudo é o todo e somos nós. Nós. Diminuído sempre será, porque parte. Mas em potência e imanência, podemos tudo. Então, eu posso estar fora do corpo, da minha unidade carbônica, sim, porque a unidade carbônica é uma parte de manifestação. Nós, enquanto uma criação, nós somos mais, somos uma parte desse todo, podendo mais. Então, eu digo para vocês, o corpo está aqui, meu corpo aqui, e eu já posso isso e digo para vocês que podemos até mais. Então, essas são as minhas emanações possíveis quando eu amplio e eu posso chegar a ser onipresente aqui, onisciente, saber mais coisas que acontecem em outros lugares, de acordo com o entrelaçamento, como falei para vocês, e eu vou colocar num outro quadro. Vou deixar o todo. Estamos falando do todo, porque a gente vai falar, né, tentando chegar a um ponto do que somos nós. Então, o que somos nós enquanto corpo? O corpo é uma parte desse todo, que somos nós, é um veículo. E por que eu posso falar isso, né? E hoje a gente pode falar até com mais precisão, mas isso já existia na Grécia Antiga. Descartes também fala, não sei se no corpo ou fora do corpo. Veja, uma pessoa não pode, tão matematicamente pensando como Descartes, né? E pensando em método, ele falar com muita tranquilidade, inclusive ele fala das paixões da alma também, é preciso ler a obra toda do sujeito, né, para poder falar se Descartes está errado. Não é por causa de uma frase que Descartes está errado, pelo amor de Deus. O cara vai ser condenado porque falou uma frase. A gente ia condenar a humanidade inteira, porque tem cada frase idiota às vezes que a gente fala que eu vou te falar. É quando a gente não sabe o que está dizendo. Que dentro do contexto a gente pode entender o que ele está querendo colocar com tal do penso logo existo. Tá? Estamos aí, ó, existindo a partir de narrativas. Inclusive brigando a partir de narrativas. Isso não é um pensamento? É um pensamento manifesto. A narrativa que eu falo é um pensamento que se manifesta. Então não vamos condenar ninguém, vamos parar com essa história de condenação, cancelamento, essas idiotices, tá? Isso é muito braço do sistema, tá? Quando um povo é braço do sistema, ele já aceitou uma ditadura. Ele não fez nada, ele nem puniu ainda, e você já está aceitando. Tá? Então, se isso aqui é luz, é todo, é inteligência, eu sou. Tá? Eu sou. Isso tudo. Então, esse eu sou, esse todo, essa luz, né? É a minha essência. Essência é o ser em si. O ser em si.
É o em si mesmo. Essência. Mas esse ser em si não se percebe em si se ele não se projetar. É daí que acham que Deus precisou disso para se conhecer. Só que isso é muita tolice, tá? O ser humano, tudo bem. Então, eu sou uma essência, então eu crio ou abraço uma personalidade. Ora, a personalidade é o ser no mundo, também conhecido como ser para o outro. Aí aqui eu criei uma alteridade. Eu criei um outro de mim mesmo para estar no mundo. Porque o meu todo é muito para este mundo. A matéria, né, com toda a sua condição, uma condição humana, me limita para estar no mundo. Então, isto aqui é uma personalidade. Então, em astrologia, isso aqui é o meu ascendente. E isso aqui é o meu sol, porque é luz. Então, eu sou essa luz, esse sol total, que me manifesto via essa personalidade. Só que a personalidade, que é o meu ascendente, é eu, né? Em comunicação comigo, eu sou consciente. Então, eu sou intensa, apaixonada, levo tudo a ferro, fogo, tenho uma intensidade, um movimento, né, ígneo dentro de mim, mas me manifesto, né, tranquilamente, pego uma personalidade mais tranquila, ou mais mental, objetiva. Então, neste fogo intenso, estou jogando um ar, estou jogando uma terra para filtrar, estou jogando uma água para diluir. A astrologia dá conta muito bem disso, ajuda bastante ao autoconhecimento por isso. Então, eu sei quem eu sou e como estou me manifestando. E às vezes posso estar me manifestando de duas maneiras, aí o pessoal fala, dualidade, mas veja, eu posso jogar com opostos, né? Se eu trouxesse os opostos tanto quanto para o centro, através do meu mental. Agora, se eu hipertrofio, né, frio, gelado e quente, fervente, aí realmente eu vou balançar, né, oscilar muito mais. Então, eu vou diminuindo pela auto-observação essas minhas oscilações para me centrar. E o que é o ego? Né? O ego é isso aqui, ó. É um filtro para a minha personalidade que é formado, porque eu permiti, por isso aqui, ó. Sistema. Eu preciso? Não. Eu aceito? Aí depende. Porque aí, família, religião, pátria. Ora, se eu precisasse disso, eu jamais romperia. Aí eu vou dar exemplo um por um.
Fui criada numa religião, num sistema religioso. Eu não faço mais aquilo, não sou mais daquele sistema. Eu rompo com aquele sistema, já quebrei um pedacinho. Eu nasci no Brasil, eu não quero mais, não gosto mais disso, não quero... Eu rompo, vou para os Estados Unidos ou para o Canadá. Né? O que mais que me limita? Minha família disse que eu sou revolucionária, ou que eu sou rebelde, ou que eu não valho nada, ou que eu sou um lixo. Eu falo, não tô nem aí para vocês, tô crescendo, tô estudando, acabou. Então eu vou quebrando esse filtro. Quando eu questiono o que vem de fora, porque eu preciso eliminar isto aqui para poder ter plena consciência da minha personalidade e chegar, se possível, no meu eu. Então isso aqui é consciência, isto é autoconsciência, isto é ego. Dispensável. Ainda que a psicologia é sistema, gente. É doutrina. Diga, sem ego você não vive. E o que é o ego? O ego é isso aqui. Eu começo a ver assim, ó. Vocês conseguiriam ver através desse óculosinho que foi criado fora? Eu tô vendo tudo. Então, o que tá aqui já não tô vendo e pra cá acabou. Isto é o ego. Então, eu fiz uma redução. O ego é uma redução de uma personalidade, de uma individualidade. E por que eu estou falando disso? Se é religião ou espiritualidade? Veja, a psicologia era para ser a ciência da alma, né? Hoje virou a ciência do ego. Não a ciência da alma, a alma está aqui. Até mesmo para a filosofia, você tem o Ser e o Tempo e o Ser e o Nada, dois livros fundamentais que deveria ser lido, destrinchado por toda a humanidade hoje, e não é. Ficou obsoleto. Não quero saber da ontologia. A ontologia, que é a ciência do ser, foi substituída pela psicologia, a ciência do ego. Até mesmo nas faculdades. Pelo menos aqui no Brasil. Isto é assustador, porque eu estou vendo o sistema entrar até nisso. Entendeu? Então, aqui, tá? É individualidade. Individualidade. Cabeça pensa mais rápido do que escreve. Do que a mão escreve. Sempre foi assim. Então, esta individualidade é que faz o processo da, que a gente chama espiritualidade prática. Prática, não teórica, não fantasiosa, não idealizada. Prática. Por que eu não posso fazer com o ego? Por causa disso. E o ego vai falar coisas medonhas de você e às vezes até querendo atingir aqui. Você é fraca, você é isso, você é aquilo, ou mesmo o contrário. Idealizando tanto que você não consegue ver seus erros e não consegue destruir isso aqui. Então, onde está o despertar? É o ego que desperta? Não. É a personalidade.
desperta no primeiro momento de autoconhecimento, quando você percebe que você tem uma personalidade assim, 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 e que eu posso dizer que eu tenho uma individualidade até diferente, porque eu sinto diferente, né? Mas eu me manifesto no mundo, ser para o mundo, ao ser no mundo, para o outro, né? Nessa alteridade, para me conhecer. Então, se eu não tivesse isso aqui, tá? Eu vou entrar aqui, ó, é mundo, é sistema. Aqui é a filosofia. Então, a filosofia diz que você tem um ser no mundo, um ser para o outro, você cria essa alteridade para poder refletir o seu eu, a sua essência e refletir, dar conta de quem eu sou. Num processo de autoconhecimento para autoconsciência. Então, autoconsciência é diferente de ter consciência. A consciência está nesta linha, tá? Da persona. A persona, a personagem, não é o ator. É uma persona para um papel, de preferência que seja uma só, porque quando você fragmenta isso, você tem problema, né? Porque você é um no trabalho, um para o pai, um para a mãe, um para o irmão, um para não sei aonde. Aí você já está se fragmentando aqui. Mas você só se fragmenta quando você deixa também isso aqui entrar demais. Porque tudo isso pode, né? Não tem separação física, então são interpenetrações que ocorrem. Quanto mais eu aceito, mais isso penetra, mais eu me identifico e aí eu já não tenho mais a alteridade, e sim uma ingerência de um ego de fora, de um sistema para dentro, ferindo o meu eu. Daí que vem verdadeiramente as doenças ou os males da alma. Dor. Não ressoa, mas eu tenho que aceitar, machuca, dói. Eu aceitar estas ingerências, estes discursos, tentando me definir. E não eu me projetando, que não é a projeção egóica, mas sim a projeção do meu eu, né, no mundo. Eu estou aqui, eu como professora, né, mas eu sou uma só. Eu professora, eu mãe, eu filha, eu funcionária ou empresária, como já fui. Eu sou uma só. Mas o que eu verdadeiramente sou é impossível passar, porque aí tem um filtro, mas eu sou autoconsciente, mas consciente de que eu tenho esta personalidade para passar. Porque essa personalidade, então, ela é encarnacional. Então, sim, a cada encarnação eu construo ou cocrio uma personalidade. Já fui homem assim, homem assado, mulher assim, mulher assado. O que eu fui? Mas como eu sei disso? Porque tendo conhecido, ficado autoconhecido e conhecido a mim mesmo, eu acessei minhas encarnações aqui. Então, eu sei quando eu tive uma pessoa assim, outra pessoa assim, então eu posso dizer que eu já representei muitos papéis no mundo, uma performance boa, outras não tão boas, mas tudo virou um aprendizado. Que tipo de aprendizado? Um aprendizado que me amplia, que me faz crescer enquanto ser, eu sou. Então, eu sou o eu sou. Eu sou isso aqui, o eu sou. E esse eu sou é um sou
sendo, né? Sou, sendo e será. Eu serei. Eu, como um todo. No tempo, né? Num percurso temporal. Aqui, linear. Não aqui, aqui, ó. O tempo se mescla a espaço. Aqui não há espaço. É o tempo em si, como eu sou em si. Então, contém tudo como eu contenho tudo. Eu contenho todas as minhas experiências e encarnações, então o tempo contém o meu passado, o meu presente e o meu vir a ser em potencial. Por que o meu vir a ser em potencial? Porque todas as minhas experiências me deram um aprendizado e eu anseio, eu desejo experimentar numa próxima existência mais isso, mais isto, mais isso, mas é a partir do meu passado, presente que conheço. Então já estou projetando. E um exemplo de um ser que falou isso, que todo mundo conhece aí, ou quem não conhece vai procurar saber, por exemplo, Sai Baba. Aquele indiano, ele disse, eu fui X, fulano, sou aqui indiano Sai Baba e serei. Quando ele viu que o corpo dele já estava, né, se acabando, 80 anos, 80 e poucos anos, né? Não se aflijam, porque eu serei em outro lugar, assim, 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 continuarei com a minha consciência a fazer o que tenho feito, que ele considera bom, benevolente. E uma das características da filosofia por onde ele se, vamos dizer, guiava, a ideia é que nenhuma religião é totalmente correta, todas podem ser importantes e necessárias num primeiro momento, mas ele não tinha nenhuma, né? E ele mostrava um poder de manifestação para nós que queremos manifestação de coisas. Ah, você quer um relógio, um dinheiro, não sei o quê? Tá aí. Né? Uma medalha. Ele manifestava lá um vibhuti, que seria o resto, né, de um incenso, né? Que é um pozinho. Mas mesmo que as pessoas digam que aquilo estava tudo dentro do pote, não cabe, porque a quantidade de um pote só não encheria um local, e isso foi filmado, grande, tá? Veja, eu não sou seguidora de Sai Baba, eu estudei, porque vocês sabem que eu gosto de estudar, entender, e dizer, tá, procede, né? É bom. Para alguns ele é um avatar, um tipo de avatar, um ser que vem para fazer algo já consciente, ele veio pela benevolência, pelo consolo, pelo amor, mas veja, você tem que ir a ele, você tem que pedir, nunca ele interferindo no seu processo de livre-arbítrio. É o seu livre-arbítrio perceber que você tem um ego formado pelo sistema para poder acabar ou não, se você não quiser nesse momento. Se você achar que está muito bem o viver segundo o sistema, o ego, ninguém vai impedir. Então, quando alguém me fala, né, nas teorias conspiratórias, que as naves, isso eu sou desde o tempo que a nave ficava parada em algum lugar, e as navezinhas, tinha muitas revistas, nossa, a gente chegava na banca de jornal, era OVNI, era extraterrestres, aí publicaram, eram os deuses astronautas, isso ficou muito em voga, a televisão jogava isso, qual o interesse? O meu interesse é que existe um tabloide. Por que existe um tabloide, gente? Não é um jornal sério, por que existe um tabloide?
para distrair? Alguns vão dizer que sim, para rir, para brincar, para distrair, para provocar medo. Só que isso tem limite na minha cabeça, tá? Se eu já começo a interferir na vida da pessoa e desviar a vida da pessoa, crédula, crente de que aquilo é verdade, é oficial, eu tenho uma responsabilidade nisso. Tudo que eu digo aqui, eu tenho uma responsabilidade. Eu hesitei muito em vir para a rede e 2 pessoas só que me, vamos dizer, convenceram de todo que o convencimento no final é meu. Primeiro foi meu professor de doutorado em filosofia, Collins, da Universidade de Edimburgo, que disse que eu deveria participar da rede, que era um horizonte de comunicação possível, segundo Habermas, né, que era um filósofo que a gente estudava, e eu era muito a oposição a Habermas, que é um filósofo social, né? É um filósofo mais da sociologia do que propriamente da filosofia ontológica. E Habermas dizia uma coisa que já me incomodava, que para o mundo, o privado tinha virado público e o público tinha ficado privado, e assim era, porque tinha que ser para funcionamento da sociedade. Discordei dele em gênero, número e grau, então me incomodava um pouco, mas havia oposição, que era Luhmann. Mas também caía no polo oposto de um solipsismo, né, que durante muito tempo eu vivi. Né? O que é um solipsismo? Eu, comigo, as minhas coisas, fazendo meu trabalho, e acabou com a minha consciência, e não me interessa polemizar no mundo. Né? Porque toda vez que você vai para o mundo, né, com a personalidade para o mundo, sem ego, aquilo vem como, sabe, ofensa, ferida, e não chega a atingir o meu eu, mas incomoda, é chato. Aí você fica, discute, não discute, fica em silêncio, aí também não adianta, se eu vou ficar em silêncio, eu já ficava em silêncio. Então, ir para o mundo, para contribuir, para colocar um blog, comecei colocando um blog, depois vi que não ia muito adiante, mas eu fui fazendo aos poucos. Depois o Carlos Mendes, que também disse, você tem que fazer um canal, você tem que fazer um canal, que hoje as pessoas leem pouco. Eu falei, não, mas eu tenho livros para publicar, aliás, eu tenho livros publicados. Não, mas tem que ser um canal, as pessoas querem ouvir, E aí eu resolvi fazer o canal, comecei no ano passado, não sei quanto tempo eu vou permanecer fazendo o canal, tá? Porque é incômodo, hoje principalmente, o embate com relação à guerra de narrativas que não tem critério. Veja, não é ir para uma universidade e discutir ideias com pessoas que leram e tem uma lógica para discutir. Não, hoje é a arte de ter razão sem ter razão. E se vocês leem, esse livro existe, é Schopenhauer, podem comprar para ler, para se defender, inclusive, porque o seu oponente está escolado na arte de ter razão sem ter razão, e uma das coisas, quando eu não tenho argumento, eu desestabilizo o meu oponente com ataques emocionais, xingamentos, até falando do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua família, eu desvio o assunto e desestabilizo você, desestruturo você emocionalmente, e aí você perde o debate. São técnicas de persuasão e não de consciência, de convencimento. E isso está graçando no mundo. Inclusive, existe um canal muito bom no YouTube. O YouTube você tem que peneirar, pegar as pipitas, que é o Metaforando, que ele faz a análise não só facial, mas como desse tipo de discurso de falácia. E essa tese do Schopenhauer, ela não é só uma falácia como a gente conhece as falácias via Protágoras, via Grécia, estudando a lógica. Ela é, como eu vou dizer, ela é fora da lógica. Ela prega a desrazão, a ilogicidade. Quando eu xingo, quando eu ofendo, eu já não estou mais na lógica. Né? Então, os debates devem ter temas
propostas, filosofia, proposições para serem discutidas e para se chegar a um lugar comum. Ou se não se chegar naquele momento, tudo bem, mas se respeitar as ideias. Isto hoje, na cabeça de muita gente, sei que é inconcebível, porque nós inauguramos no século XXI implodindo a razão, implodindo a lógica, fechando cursos, desacreditando para isso aqui. Quem usa essa técnica pensa que não é um braço desse sistemazinho religioso, político que está aí, e é. E é. Alguns conscientemente financiados e outros, como a gente chamava muito tempo atrás, de inocente útil. São aqueles que só repetem como papagaio, achando que estão fazendo grande coisa, né? Participando de um todo que, na verdade, está sendo manipulado pelo sistema. E o manipulado não é só ideativo, é financeiramente. Porque esse sistema aqui, ele pressupõe o capital. Muito cedo eu aprendi que o capital não tem religião, não tem partido, não tem pátria, não tem sexo, nem nada. É o capital. Capital é o capital. Dinheiro é o dinheiro. Tanto é que ele está presente no mundo comunista, socialista, capitalista e pode ser o hedonista, pode ser o pior do mundo, vai estar o dinheiro lá. Em forma de moeda, de financiamentos, né, a parte financeira, de bolsas, de valores, de futuro, não sei o quê, e de bitcoins. É a mesma coisa. Dizer que agora a moeda é virtual, você coloca um valor. O dinheiro tem a ver com valor, não como papel, nem moeda. É valor, o que eu atribuo como valor. Tá? Então a valorização é minha, ser humano. E ele é uma idealização também manifesta de diversas formas. Tá? E já falei para vocês que começou com terra. Terra, sal, metal, ouro, prata, né? Cobre, estanho, aí foi indo, aí dinheiro, papel, moeda, o papel valendo, letra de câmbio, isso aqui, e quando chegou no século XIX, né, com o mundo industrial, a coisa foi já saindo de controle e dando todos os seus filhotes possíveis e imaginários, tá? E é isso que controla a religião não é rica, gente. Você que pertence à Igreja Católica tem a mesma riqueza que tem qualquer um que está no Vaticano, ou o padre, ou na igreja? As pessoas que são evangélicas têm o mesmo capital e dinheiro que tem um Edir Macedo, que tem um Malafaia, que tem um sei lá mais o quê, um Caio Fábio? Não, vocês não chegam nem perto. Vocês entregam dinheiro. Tem gente entregando carro, entregando casa, entregando pagamento inteiro. Eu vi isso. Isso acontece. E o que ele faz com aquilo? E o que você faz com o que você recebeu? Qual é a garantia? Você comprou o céu, é isso? Comprou a salvação, mas não comprou seu bem-estar. Porque você não consegue comprar isso. Isso você é processo. É o processo da espiritualidade prática. Prática porque tem práticas. Respiração, meditação, afirmações, leituras e prática no cotidiano. Observação. São os princípios da prática. E por que espiritualidade? Podia ser essencialidade, que é a mesma coisa. Que eu até prefiro, porque a espiritualidade está muito amalgamada com o termo religioso, e eu vou praticar a minha essencialidade, está aqui, eu sou. Aí vai dar conta, porque aí quando estiver vibrando aqui autoconsciente, eu estou em contato com o todo. E eu fico por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.
Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.